não mereci. Foi o teu grande amor, do lodo do pecado, e mesmo tão manchado, seu amor me alcançou. Eu sei, não mereci, e ainda não mereço, mas esse grande amor daquele que pagou por minha vida um grande preço, o preço deste amor não dá pra imaginar. O amor maior que tudo, maior que todo mundo, somente nele podemos achar. Eu sei, não mereci, foi o teu grande amor, do lodo do pecado, e mesmo tão manchado, seu amor me alcançou. Eu sei, não mereci, e ainda não mereço, mas esse grande amor daquele que pagou por minha vida um grande preço, o preço deste amor não dá pra imaginar. O amor maior que tudo, maior que todo mundo, somente nele podemos achar. Somente nele podemos achar. Você está aqui para adorar? Amém. Amém. Eu quero nesse momento chamar o pastor Delcio, né? Ele vai nos abençoar com a palavra de Deus nesta noite, que você possa ouvir a palavra de Deus, meditar, e o Senhor venha abençoar profundamente a tua vida. Amém? Estende suas mãos aqui, em nome de Jesus. Santíssimo Deus, Pai, em nome de Jesus, que nos filho, dê a Ele a bênção, Pai, através da palavra, que nós sejamos edificados, fortalecidos. Renova a nossa fé nessa noite, nos dá graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é que nós vamos receber o servo do Senhor? Aplaudindo o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite. Passa já convosco, amém? Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Que bênção, que maravilha. Né? Nós estamos sim, um pouco cansados, mas é bom sentir a presença de Deus, né? Aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor sabe, né? Quando cada um aí está cansadinho, mas glória a Deus, Deus abençoe. Mas o Senhor tem cuidado de nós, amém? Deus tem cuidado? Amém. Deus tem nos mantido em pé, né? Aleluia, louvado seja Deus. Amado, eu quero participar com os irmãos da palavra de Deus, né? O pastor citou aí umas passagens de Filipenses, e eu li bastante de ontem para hoje, né? Eu li só agora, eu li
umas 2, 3 vezes em casa, né? Esse livro é maravilhoso. Essa igreja tem um testemunho muito forte para as nossas vidas, amém? Louvado seja Deus. Eu gostaria nesta noite, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, eu vou ler algumas passagens aqui de Filipenses, e o Espírito Santo de Deus, que nós possamos, irmãos, olhar para dentro de nós e nos questionarmos, nos fazer uma autoanálise, dizendo, puxa vida, quão longe eu estou de alguns princípios, quão longe eu estou de algumas características dessa igreja de Filipenses, né? Essa carta que Paulo escreveu junto com Timóteo para eles, né? Enquanto nós podemos nos enquadrar nessa participação que Filipe teve no ministério de Paulo, no ministério de Timóteo, em toda aquela obra, tudo aquilo que foi feito naquele tempo, naquele período. Amém? Nós vamos ver aqui um povo, irmãos, que tem muito para nos ensinar, para nos passar. Né? Um povo que realmente se entregou na presença de Deus. Aleluia. E Paulo, Timóteo aqui junto com ele, dando testemunho, né, dos atos, testemunho, né, de tudo aquilo que aquela igreja estava fazendo. Amém? Eles foram uma das primeiras igrejas depois do ministério de Paulo. Depois Paulo sai, né, para levar o evangelho adiante. Amém? Eu quero ler para os irmãos o começo aí de Filipenses, versículo 1. Irmãos, olha, eu vou te falar, eu tinha um tempo programado, Deus tinha colocado no meu coração a princípio, mas não teria tempo. Mas eu estava pronto para ler todo o livro de Filipenses. Eu ia pedir para os irmãos sentarem, eu ia ler o livro inteiro de Filipenses. Eu li hoje 3 vezes, eu cronometrei, mais ou menos 15 minutos para ler tudo. Mas eu falei, eu vou deixar uma outra oportunidade, porque vai dar tempo, a gente está cansado também, eu também estou, eu ia começar a traçar algumas letras aqui. Mas é porque é maravilhoso esse livro aqui, irmãos. Amém. É maravilhoso, amém? Então, quero pedir para os irmãos, né, que já pode se assentar, tá? Vou ler alguns versículos aqui desse livro, começando aí no capítulo 1, versículo 1, e aí passear um pouquinho na palavra do Senhor. Aleluia. Que você possa, nesse espírito, já começando a mensagem dessa noite, olhe bem, preste bastante atenção nas atitudes dessa igreja. Preste bastante atenção na característica que eles tinham, como seres humanos, como pessoas, como igreja. E já se pergunta, fala, eu estou enquadrado em tudo isso, que eu posso chegar perto disso? Ou isso aqui eu não consigo, não chego muito perto? Amém? Porque eu confesso, eu leio, irmão, eu falo, meu Deus, eu estou longe. Estou longe de chegar com esse povo aqui. Tinha por objetivo de servir a Deus. Então eu vou começar lendo aqui o capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria e oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, como tenho por justo sentir isto de todos vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e convicção do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós eu tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Peço isso, que a vossa caridade aumente ainda mais, e a ciência em todo o conhecimento,
para que aproveiteis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que estão por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui no versículo 27, no versículo 27, somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho, em que nada vos espanteis dos que resistem, e que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, e alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós mesmos sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus os exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo o nome. Aleluia, louvado seja Deus, irmão. Eu poderia ler aqui todo esse livro. A gente ia se maravilhar apenas de ler esse livro, de nós começarmos a ver tantas coisas maravilhosas e testemunhos que são dados aqui através desse povo. Mais para frente, Paulo, ele começa a dizer muitos testemunhos, né, maravilhosos aqui sobre Filipenses. E que o Espírito de Deus nos traga a memória, né, e que nos mostre, que nós possamos nos perguntar se nós podemos, né, atingir também essa característica, essa força, essa vontade. Paulo e Timóteo começam dizendo: olha, eu dou graças a Deus todas as vezes que eu lembro de vós. Irmãos, imagine a nossa igreja aqui hoje. Imagine se o nosso pastor Ednei, ele vai para um outro estado, ele é pastor Ednei, e daqui anos ele se comunica, continua se comunicando com a igreja, fica sabendo das histórias da igreja dele, aqui, onde ele começou esse trabalho. Imagina, era assim que essa igreja era. Paulo tinha passado por ali. Ele diz: olha, dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. Uma característica, irmãos, nesse livro, que nós temos que ter conosco, que a fé deles era ininterrupta. Que aqui no versículo 5 ele fala: olha, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Irmãos, como é bom quando um pastor ele olha para a sua igreja
ele olha para aquele rebanho e vê aqueles irmãos que desde o começo da igreja estão ali, do lado, trabalhando, servindo a Deus, sem desanimar, fazendo a obra do Senhor, com todo o pique, sem desistir, sem olhar para trás. Essa era uma característica que Paulo está testemunhando deles, que desde o primeiro dia até aquele atual momento, aquela igreja continuava cooperando, continuava se esforçando. Para quê? Para que a obra não parasse, para que a obra continuasse. Amém. Porque a obra de Deus não pode parar, a obra de Deus precisa ter continuidade. Amém. A obra de Deus ela não pode ser destacada num lugar. A obra de Deus ela tem que crescer, a obra de Deus ela tem que aparecer. Todos têm que notar que esta obra ela não está aqui por acaso. E o povo que nela está servindo a Deus não é um povo que corre apenas atrás das bênçãos, não é um povo que vem na igreja apenas em busca de milagre, não é um povo que está preocupado apenas, como nós lemos aqui, com si mesmo, mas é um povo que sim quer fazer a obra de Deus acontecer nessa terra, porque entende que se fizer essa obra acontecer dessa forma, vai estar ganhando almas para o Senhor, dessa forma vai estar conquistando, aleluia, o caminho, ganhando vidas, trazendo vidas de almas. E assim a igreja vai crescendo, o trabalho vai crescendo, e isso vai alegrando o Senhor, isso vai trazendo esta alegria. Essa igreja tinha essa característica de não parar no meio do caminho. Irmãos, nós estamos há anos servindo a Deus. Como é triste quando você vê aquela pessoa que estava ali do seu lado, servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, de repente você se toca com aquela pessoa no mundo, se perdeu no caminho, parou no meio. Não, irmãos, que nós possamos ser cooperador do Evangelho. Aleluia, Pai. Glória a assim como foi lá no começo, até os dias de hoje. Aleluia. Até esse exato momento. Glória a Deus. Nós temos exemplos aqui. Nós conhecemos alguns anos, desde que eu cheguei na cidade. Desde que eu cheguei aqui na cidade, eu conheço algumas pessoas há muito tempo. O Paulo, a Érica era criança. A Mari era adolescente. Né? A gente vê esse dia conversando com o pastor, nós comentávamos como é legal. A gente viu a Mari adolescente na igreja, lá no grupo de louvor, começando a namorar. E passa por muitas lutas, não é, Mari? E eu olho a Mari aqui até hoje, louvando o Senhor, fazendo a glória de Deus. Com lutas, sim, todos nós temos lutas, mas a obra de Deus não parou, continuou. Como alguns outros irmãos que estão há anos e anos servindo ao Senhor, mas muitos irmãos não conseguem se enquadrar nessa característica. Porque são pessoas que estão correndo atrás de bênção, estão correndo atrás do seu bel prazer. Paulo aqui mais para frente ele vai falar que nós só pensamos no que é nosso. Nós só pensamos no que é nosso e não no que é do Senhor Jesus. Paulo ele diz isso para Filipenses. Isso é um defeito do ser humano. A luta de Paulo, ela serviu para trazer ânimo a outras pessoas. Paulo ele passou por muitas lutas, e ali a igreja, da forma que Paulo ele descreve, a gente entende que a igreja se preocupava com Paulo lá fora, mesmo sem vê-lo. E Paulo diz para ele: olha, não se preocupa com as minhas lutas, com as minhas prisões, os meus sofrimentos, porque foi através dos meus sofrimentos muitas pessoas chegaram a Cristo. Através de toda aquela luta, de tudo aquilo que eu passava, de uma forma ou de outra, Jesus era anunciado. Através da minha luta e do meu sofrimento, o Evangelho foi pregado. E isso me traz alegria. Então Paulo dá um conforto para aquela igreja. No versículo de número 27, onde nós lemos, nós devemos portar-nos. Paulo diz: olha, continue e deve, somente deveis portar-nos conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos vejam, quer esteja ausente,
ouço acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho, e de nada vos espanteis com aqueles que resistem. Irmãos, portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Paulo diz: olha, continue na minha ausência, que eu estando fora, que eu continue a estar ouvindo. Estar ouvindo que aquela igreja ainda é forte, que aquela igreja ainda batalha, que aquela igreja ainda dá um bom testemunho. Isso é dar continuidade ao trabalho, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. No versículo 4 e 5 aqui do capítulo 2, olha só, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós mesmos sentimento que houve também em Jesus. Jesus foi o grande exemplo. Paulo está aqui, irmãos, elucidando para o povo que cada um não se atente apenas para aquilo que é seu, mas também para o que é dos outros. A palavra de Deus diz aqui, através dessa mensagem de Paulo, que nós devemos nos preocupar uns com os outros também, devemos cuidar uns dos outros. Irmãos, por isso que no começo eu falei que se nós lermos esse livro inteiro e nos perguntar, nós conseguimos, estamos vivendo com as características, ou conseguimos viver aquilo que Paulo ensina que esse povo vive? Se nós fizermos essa pergunta, irmãos, nós vamos cair na mesma resposta que eu tive comigo mesmo: eu estou longe. Porque Paulo, ele fala: olha, vocês têm que se preocupar não somente com vocês, mas com os outros. E ele está falando, né, de algo assim: não atente cada um para aquilo que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Irmãos, nós vivemos hoje uma sociedade, nós vivemos nos últimos anos uma sociedade onde nós aprendemos que cada um cuida de si, e cada vez está ficando pior. As pessoas não querem mais prestar conta para ninguém. Os filhos acham que não precisam mais prestar conta para os pais, que não precisam mais prestar conta para a sociedade, né? É minha vida, é meu nariz, eu tomo conta, como se eu estivesse aqui pela minha vontade, como se eu estivesse nessa vida pela minha vontade, como se eu tivesse decidido ter vindo a esta terra, esse mundo. Não, irmãos, eu não decidi nada. Foi Deus que decidiu e escolheu que nós estivéssemos aqui, e que nos deu a vida, e que nos mostra que nós precisamos dar conta de nossa vida, e que nós devemos sim muitas coisas àqueles que estão ao nosso redor, aqueles que nos educaram, que nos cuidaram, ao nosso pastor, aos nossos líderes, aos nossos pais, aos nossos familiares. Nós devemos sim dar conta daquilo, irmãos. Isto é viver em amor, isso é viver em comunhão verdadeira. Mas hoje, irmãos, ninguém se preocupa um com o outro, essa é a minha verdade. Nós estamos enquadrados na sociedade atual, onde nós corremos, mas cada um está preocupado com a nossa vida. Nós não estamos preocupados com a vida do irmão daqui, com aquele de lá, que está passando problema. Muitas das vezes nem lembramos de orar por aquela vida que está passando pela luta. Mas o Senhor, Ele fala que nós devemos nos preocupar uns com os outros. Nós devemos nos cuidar. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vamos ver aqui, irmãos, muitos exemplos onde mostra que Filipos era um povo que amava a obra de Deus e que amava Paulo um ao outro. Ele se preocupava com a vida dele de certa forma, em que quando Paulo estava fora, eles continuaram cuidando de Paulo. Paulo
Ele testemunha mais para frente sobre isso desse povo. Ele diz: olha, quando eu estive longe, eu agradeço, porque vocês cuidaram de mim, me mandaram dádivas, que são o quê? Presentes. São presentes, irmãos. Ele diz lá no versículo 25 do capítulo 2, ele fala: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estavam muito angustiados de que tivesses ouvido que ele estivera doente, e de fato esteve doente quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lhe enviei mais depressa, para que venha outra vez, vos regozijei, e tenha menos tristeza. Paulo está falando: olha, irmãos, Epafrodito foi uma pessoa que a igreja de Filipos enviou até Paulo e levou para Paulo, né? Aqui Paulo diz que trouxe para ele as necessidades, coisas, dádivas, presentes, para manter a vida de Paulo. E Paulo então se mantinha. Paulo tinha o que comer. Paulo não precisava se preocupar em correr atrás do seu mantimento, de trabalhar para se manter, porque eles estavam mantendo o ministério de Paulo. E Paulo diz: olha, julguei necessário mandar Epafrodito, meu irmão, mandar de volta, porque ele ficou doente. Epafrodito ficou doente e quase morreu. O que eu entendo dessa passagem aqui que Paulo está falando? Olha, ele ficou doente, como vocês ouviram dizer, e quase à morte, e por isso estou mandando ele aí para que ele se alegre. Quer dizer, Epafrodito, irmãos, ele queria ver aquele povo ainda, queria se encontrar com o seu povo ali, Filipos, para se alegrar com eles. E ele tinha quase morrido. E Paulo então o mandou para eles. De repente Paulo pensava: olha, é melhor você ir lá para ver esse povo, porque numa próxima você nunca mais vai ver eles ali. É algo parecido. E aí ele diz: recebei, pois, do Senhor com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Então Paulo diz: olha, recebe ele, mas não recebe de qualquer jeito, recebe ele em honra, porque esse homem quase morreu pela causa de Cristo. Ele quase perdeu a sua vida pela causa do Evangelho. Irmãos, nós devemos honrar aqueles. A Bíblia diz: dá honra a quem merece honra. Porque muitas pessoas, irmãos, têm entregado a sua vida pelo bem do Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Que nós possamos, irmãos, saber honrar aqueles que se entregam por essa obra. Amém, Senhor. Aqueles que entregam realmente a sua vida por essa obra, por esta causa, por este Evangelho, porque almas vão se chegar a Cristo através desse trabalho. E muitas pessoas, irmãos, entregaram a sua vida. Muitos poderiam estar fazendo outras coisas, conquistando outras coisas, mas decidiram ouvir o chamado de Deus e fazer essa obra. E nós louvamos a Deus, irmãos, por tudo isso. Paulo, ele deixou uma igreja ali muito forte, uma igreja que muito estava conhecida na palavra de Deus, e que nós, irmãos, igreja do Evangelho Quadrangular, a terceira aqui de Itatiba, que nós possamos, irmãos, também ser cheios do Espírito Santo, ser cheios de sabedoria, ser cheios da palavra de Deus, ter vontade e ânimo de fazer a obra de Deus. Irmão, se um não quer, mas você
Você foi chamado para fazer a obra de Deus, para ser reconhecido, irmãos, para que o Senhor venha, irmãos, louvado seja Deus, e nos valorize nesta obra, neste trabalho, lá no céu e lá na glória, porque é lá que vai ser a recompensa. A nossa recompensa não está nessa terra, a nossa recompensa está lá no céu, está lá na eternidade. É lá, irmãos, que nós vamos receber tudo aquilo que o Senhor, que nós conquistamos em Deus. É lá que vai estar o maior presente. Glória a Deus. É servindo, é fazendo a vontade desse Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o Senhor sabe das nossas lutas, o Senhor sabe das nossas dificuldades. Mas nós, irmãos, fomos chamados por Deus para fazer a diferença, para fazer algo mais. Irmãos, a obra de Deus está crescendo, a obra de Deus, ela não para. Você pode ver que ela não para. E ela não para aqui, e ela não vai parar lá no novo templo. Ela vai continuar crescendo. A obra de Deus, irmãos, quando o povo faz, quando o povo entende a mensagem, quando o povo entende a vontade de Deus e o chamado que é ser cristão verdadeiramente, a igreja ela cresce, ela caminha em passos largos em todos os seus departamentos, porque o povo de Deus, ele quer fazer a obra de Deus, ele quer trabalhar. Nós não fomos chamados para ser apenas ouvintes, e sim, irmão, praticantes da sua palavra. Praticantes, eu vejo aqui em Filipenses um povo, irmão, que era praticante da palavra de Deus, porque eles eram, irmãos, ofertantes, eles amavam a obra de Deus, eles amavam o ministério de Paulo, eles se preocupavam com a vida daquelas pessoas que se dedicavam para ensinar a palavra de Deus. Eles faziam de tudo pelaquela obra, e uns viviam em amor com os outros. Não é à toa que Paulo fala lá no fim: olha, eu não vejo a hora de estar com vocês. Paulo lhe diz, no versículo 4, no capítulo 4, Paulo ele fala: olha, eu gostaria de partir. Esse era o meu desejo. Paulo ele fala que ele queria morrer, para ir embora logo viver com Cristo, irmão. Ele tinha vontade de morrer para ir viver com Jesus, porque era isso que interessava para ele. Mas ele fala: mas por causa de vocês, eu preciso ficar, eu quero ficar. Porque ele tinha um grande amor por aquele povo, ele tinha um grande amor por aquelas almas. Mas a vontade dele, a luta dele era essa: ele queria sim morrer para ir encontrar com Cristo. Mas ele declara: por causa de cada um de vocês, por causa de vós, eu quero ficar na carne, eu vou ficar na carne. Quer dizer, eu vou me manter vivo em carne, por causa de vós. Paulo lhe diz, irmãos, aqui também, que ele aprendeu de tudo, que ele foi fariseu, foi um homem estudado, conhecedor, vivido, fez muitas coisas na vida dele. Paulo era um homem importante, e quando ele conhecia Cristo, ele fala: mas tudo isso que eu era, ficou para trás. E sabe o que ele fala? Tudo que eu era, toda a importância que eu tinha, tudo que eu sabia, tudo que eu levantei, sabe o que ele fala aqui? Depois você lê, ele fala: tudo isso para mim hoje é estrume. É estrume. Se fosse nos dias de hoje, talvez ele falava outra coisa que a gente escuta, né? É o que valia para ele. Ele fala: tudo que eu fui, dona, de Cristo para cá, para ele considerava estrume, uma porcaria. Porque para ele agora o que vale é de Cristo para frente. Aleluia. Glória a Deus. Ele fala aqui, irmãos: para mim agora o que vale é Cristo. Amém, Pai. A minha vida não vale nada. O que vale é Cristo. Paulo diz aqui, é nesse livro que Paulo diz que o morrer para mim é ganho. Aleluia. Porque se eu morrer, eu vou viver com Jesus. Isso vai, irmãos, a contramão de tudo aquilo que nós temos visto hoje as pessoas aprendendo. Ninguém que vai falar: eu quero morrer. Lógico, nós não vamos falar: eu quero morrer, porque nós estamos preocupados com a vida dos nossos filhos, nós estamos preocupados como é que vai ser
Como eu falei no começo, olhe para dentro de você e se pergunte se tudo que está nesse livro aqui eu estou preparado. De jeito nenhum. Mas aquele, irmãos, que realmente está preocupado com o céu e morar na glória, ele não vai pensar em nada daquilo. Era assim que era Paulo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a igreja de Jesus aqui, andando de fé em fé, de amor em amor, e de vitória em vitória. O pastor citou aqui alguns versículos, né? Onde ele diz lá no 4,13, eu até já preguei. Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, não é? Eu já ensinei isso. Alguns não entenderam. Esse versículo não está falando, irmãos, que você vai conquistar tudo nessa terra. Não é isso. Esse versículo, ele não está falando que tudo aquilo que você for fazer vai dar certo. Esse tudo não é esse tudo que você está entendendo. Paulo, ele diz antes, eu passei, sei passar necessidade, sei passar fome, abastança, passo por luta, passei por um momento difícil na minha vida, quase morri, aconteceu de tudo na minha vida. Aí ele completa, tudo eu posso naquele que me fortalece. Sabe o que Paulo está falando? Nesse momento difícil que você está vivendo hoje, você pode passar naquele que te fortalece. Aleluia. Sabe aquela hora de dor que você fala, meu Deus, eu não vou aguentar. Você pode naquele que te fortalece. Amém. Naquele que te fortalece, você não vai desistir do seu casamento. Naquele que te fortalece. Aleluia, Pai. Naquele que te fortalece, você vai suportar aquela dor, aquela luta, aquela angústia. Aleluia. Porque você pode, é isso que Paulo está falando, irmão. Glória a Deus, aleluia, Pai. E você pode também, quando você estiver vivendo um momento bom, você vai louvar e adorar a Deus. Amém, Pai. O tudo que Paulo fala é isso. Muita gente entende ao contrário e às vezes questiona Deus. Que às vezes a pessoa, Dona, ela fala assim para ela mesma: eu vou ser um cantor famoso, igual o Fernandinho. Porque a Bíblia fala que eu posso tudo naquele que me fortalece. Não é isso que a Bíblia está falando, não. Não é isso, não. Né? Eu vou ser um gênio, eu vou ser dono de uma empresa, porque a Bíblia fala que não é isso, não é esse tudo, não. Sabe onde que tudo você pode? Sabe o que esse tudo está englobado? No dia que eu vi meu pai no caixão, no dia que eu vi minha mãe no caixão. Meu irmão ia fazer hoje 61 anos, ele morreu no ano passado. Naquele momento, irmão, uma angústia, um desespero. É desespero, essa é a palavra. É desespero, você não sabe o que fazer. Mas nessa hora você passa e fala: glória a Deus, eu passei. Amém, Senhor. Eu passei desse momento difícil. E muitos passam. Às vezes você olha e fala: meu Deus, aquela pessoa doente, eu ia. Meu cunhado também faleceu. Às vezes eu ia lá visitar ele e falava: meu Deus, como que o ser humano aguenta passar por isso? E aí Deus vem e fala: sabe isso que seu cunhado está vivendo aí agora? Esse é o tudo que você pode passar, que eu te fortaleço. É por isso que essas pessoas passam por isso às vezes. Momento de luta, momento de dor, elas vão vir. A palavra de Deus não engana ninguém. Aquele jogo limpo, a Bíblia é jogo limpo. Tem as bênçãos, tem momentos difíceis que Paulo fala: olha, vivi momentos maravilhosos, comi do bom e do melhor, mas também teve aquele dia que a minha barriga roncava e eu não tinha o que comer. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu vivi. É isso que Paulo está falando. E Paulo está ali falando isso com aquela igreja, com o Filipenses, que era um povo que abençoava ele, era um povo que ajudava ele, era um povo que ele fala: não vejo a hora de ver vocês. A igreja do Senhor, ela é assim, ela vive em amor. Amém. Cuidando uns dos outros, fazendo a obra de Deus, tendo cuidado um com os outros. Eu não sei, irmãos, se nos dias de hoje a igreja ela vai voltar a ser o que foi no princípio. Porque a igreja primitiva, a igreja do princípio era diferente, Dona. Era uma família mesmo. Assim como você vive com seus irmãos dentro da sua casa, com seu marido, com as suas irmãs, seu pai, a igreja era naquela
Moravam, viviam juntos, onde eu ia, todo mundo junto. Eles viviam juntos. Saíam, trabalhavam e voltavam juntos. E aí que era oração, partir do pão. E começou assim a igreja. E a igreja não vai voltar a ser mais isso. Essa é a realidade. Não vamos voltar mais a ser isso, devido ao momento que nós vivemos. Mas tudo isso é ensinado por Jesus. Tudo isso o Senhor ele falou, que nós íamos chegar nesse período, nesse tempo, onde o amor iria se esfriar. Jesus ele nos falou isso, irmãos, e essa palavra não é para o povo do mundo apenas, é para nós, seres humanos. E a igreja está enquadrada nisso também. Olha, o amor vai se esfriar. As pessoas não vão mais se amar. Mesmo aqueles que servem a Deus, irmãos, não se amam como devia. Não se amam como devia. Como a Bíblia ensina, essa aqui é a verdade, irmão. Dói ouvir isso, dói falar isso, dói mais ainda. Mas essa aqui é a realidade. Pessoas estão enriquecendo através da simplicidade de um povo que acha que está indo servir a Deus. E estão sendo manipulados, usados, e muitos desses homens estão usando a palavra de Deus, se beneficiando de um povo humilde que não conhece a verdade da palavra de Deus. E o objetivo da nossa igreja, o objetivo de Paulo aqui em Filipenses, não era ter um povo assim. Muito pelo contrário, era ter um povo, como ele disse, cheio de conhecimento. Você deve aqui, continue em conhecer, conhecimento. Aleluia, Pai. Porque Deus ele não quer que nós sejamos um povo ignorante, não. Deus quer que nós sejamos um povo sábio. Aleluia. Uma igreja sábia, de pessoas inteligentes, sábias, conhecedoras da palavra de Deus. Todo mundo tem a capacidade de conhecer, irmão. Precisamos apenas colocar em prática. Não, eu quero conhecer. Conhecer a Deus, conhecer a tua palavra. Conhecer ao Senhor verdadeiramente. Conhecer os milagres de Deus. Conhecer o poder de Deus, irmãos. Que nós possamos não viver de oba-oba, não viver apenas de movimento, apenas de barulho, não, mas que seja sempre essa igreja atuante. Amém. Essa igreja que realmente entra na batalha e fala, eu entrei na batalha. Aleluia. Eu não vim aqui apenas buscar algo de Deus. Eu não vim aqui apenas cobrar alguma coisa de Deus. Eu não vim aqui apenas falar, Senhor, por que eu estou vivendo isso? Não, eu vim aqui porque eu entrei na batalha. Eu entrei na luta. Eu vou falar, Senhor, eu entrei nessa batalha. Me ajuda, Aleluia. me une, me ensina a usar essas ferramentas. Me mostra como é que Aleluia, faz. Pai. E Deus, irmão, vai levantar no meio da sua igreja evangelistas, pregadores, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que tem autoridade de curar enfermos, de fazer a obra de Deus aí fora. Aleluia. Esta igreja, irmão, é uma igreja poderosa. Glória a A Deus. nossa igreja aqui, terceira igreja do Evangelho Quadrangular de Itatiba, é uma igreja poderosa. Amém. E aquele que entrar no meio desse rebanho, irmãos, precisa se enquadrar nessa Amém. visão. Glória a Deus. E ser uma igreja que veio para fazer a diferença Aleluia. mesmo. Uma igreja que não tem medo do inimigo, que vai lutar, que vai enfrentar, porque entendeu a palavra de Deus. Falou, olha, eu estou passando por uma luta, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Aleluia. E Deus vai me dar força, Deus vai me manter. Amém, Senhor. Eu vou continuar a fazer essa obra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O povo de Deus, irmão, aqui jamais eles se desanimavam, não paravam no caminho. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, mas eu vejo às vezes nas redes sociais, pessoas foram batizadas junto comigo, muitos que voltaram para trás, muitos pararam pelo caminho, muitos desistiram da jornada, pularam do barco, voltaram a fazer as práticas de antes, voltou para trás. Muitos irmãos não conseguiram se fortalecer estando dentro da igreja, devido a lutas, devido a dificuldades, devido a muitos espinhos sufocantes, acabou não resistindo e voltou para trás. E não consegue buscar essa força de voltar com o Senhor.
Que nós possamos louvar a Deus, irmãos, porque Aleluia, você Pai. está aqui. Glória a Deus, aleluia. Nós fomos visitar, eu lembro, o pastor e a galera lá do Centenário, a gente foi visitar o Paulão lá na casa da imigração, pô. Como é bom ver o Paulo aqui hoje, cara. Não é? Glória a Fala Deus, verdade. aleluia, Pai. A gente vê o Paulo, vai ser pai, olha que glória. Glória a Deus, Quem aleluia. diria, Paulo? Quem viu você entrar naquele lugar lá? Você acha que imaginou que ia ser entrar uma família? Uma esposa maravilhosa, linda, uma família dela. Glória a Deus, aleluia, Olha só Pai. como Deus é maravilhoso, irmão. Verdade. Vocês não viram de onde eu saí. Vocês não viram do caminho que Deus me tirou para hoje estar na casa dele já há quase 25 anos eu estou na casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Isso é gratificante, nós, isso é testemunho. Verdade. Que nós possamos prosseguir assim. Porque eu conheci homens que viveram 50 anos, pastor. Pregaram a palavra de Deus e voltaram atrás. Eu já vi história de mulher pregadora de 30 anos de igreja, pôr fogo na Bíblia. Desistiu. Mas por quê? Porque, irmãos, o diabo ele quer isso aí, irmãos. Ele quer destruir. Ele quer desanimar. Como o pastor falou aqui, ele não chuta cachorro morto. Ele vai vir querer derrubar quem? O pastor está fazendo a obra de Deus. Mas tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quantas coisas, né? Aleluia. Nós já vivemos na presença de Deus. Uma Amém. vez eu falei para o Alex, lá no Centenário, você lembra, Alex? Você estava desanimado, que tinha voltado a ser problema, você está, não aguento mais, por amor de Deus. Eu falei para você, Alex, nós vamos fazer um culto de ação de graça um dia, lembra? Eu falei, nós vamos fazer um dia. Isso, irmão, já faz mais de 10 anos atrás, não é não? Faz mais de 10 anos atrás. Eu falei para você lá na saída da igreja um dia. Eu falei, Alex, não se preocupa, Deus vai reagir e nós vamos fazer um culto a Deus. Glória a Deus. Nós vamos fazer louvor a Deus ainda por causa disso. E aí, Aleluia. nós estamos louvando a Deus também junto. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Pai. Porque Deus é fiel. Porque Deus ele é verdadeiro. Amém. Amém. Nós, Amém. né? E a outra ponta da corda, como é que está? Filipenses mostrou aqui que o povo tinha amor, tinha união, cuidava do povo. Imagine só o pastor de lei vai embora lá para a Bahia, lá na igrejinha lá pequena. Pra você ter uma ideia, o povo se junta. O povo ia se preocupar e falar, não, pastor de lei, como é que você está aí? Manda alguém lá. Manda seu pix aí que nós vamos fazer um levantamento, que nós não vai deixar você passar cidade aí não. Aquele povo era assim, irmão. Tá doido. Aquele povo era assim, isso não é errado não, irmão. Verdade. Isso não é bênção na sua vida. Amém. É bênção mesmo, irmão. Vai por mim, isso é verdade, isso aí não é errado, não é pecado não, irmão. Ah, mas não sei o que, isso não sei o que. Irmão, vai por mim que isso não é pecado, é bênção na sua vida. Amém. Se Deus te deu, você tem condições, faz. Aleluia. Abençoa o próximo, abençoa o seu lado. Abençoa o pastor, abençoa a família do pastor. Isso não é errado, não é pecado não. Se Deus te deu e você tem condição, não tem problema nenhum. Deus vai te dar em dobro, triplo, sei lá mais o que. Porque essa igreja é assim, irmãos. Né? Como eu li aqui, como é que era o nome do camarada lá, que é difícil de guardar? Você até esquece o nome do homem, pastor. Mas eu vou ler. Epafrodito. O povo juntou todo mundo ali. Epafrodito deve ter chegado até Paulo com uma baita de uma mala. Tinha de tudo lá. Paulo falou: recebi muita dádiva. E ele ainda fala: não que esse seja o meu objetivo, mas eu louvo a Deus pela vida de vocês. Era uma igreja atuante, que não deixava a peteca cair. E como eu falei, nós não sabemos o que vai ser da igreja nos últimos dias. Né? Nós sabemos pela fé, pela palavra de Deus e pelo aquilo que Jesus nos ensinou, Glória. que haveria falta de amor, que haveria apostação, as pessoas iam, a fé das pessoas vão subir, vai diminuir, as pessoas não vão crer mais como antes, porque o ser humano hoje tem muita informação, muito. E tudo isso é mister, é
era previsto que nós iríamos ver. Mas a Bíblia não fala que é impossível da gente tentar conquistar e chegar perto dessa característica de cristão verdadeiro. A Bíblia não fala isso. Ela fala assim, que muitos iriam se apostatar, que o amor iria se esfriar, né? Mas ela não fala que não ia existir. Não, existe aqueles ainda que vão estar firmes na fé, que ainda tem o poder de Deus, que ainda tem o milagre, ainda tem a resposta. Nós vimos tanta coisa, tantos milagres. Nós vimos tantas coisas com nossos olhos que Deus operou em vocês. Como que agora a gente vai deixar de acreditar? Olha para você ver, irmãos, até quem viveu e viu tanta coisa de Deus, às vezes duvida, mas sabe o que Deus vai fazer? Porque, irmãos, a fé é uma prática de vida, é coisa do dia a dia. Se você para de praticar a fé, vai chegar uma hora, Lécio, que até você vai falar, meu Deus, não sei não, porque você não pratica mais a fé. E a fé tem que ser praticada diariamente. Amém. Era assim que a igreja antigamente fazia. A fé era praticada diariamente. Então hoje praticava a fé, amanhã, depois de amanhã, e quando tinha alguma coisa, eles criam um milagre, Deus operava um milagre. Aleluia, Pai, glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu gostaria de já encerrar por aqui. Que o Espírito Santo de Deus possa, irmãos, falar mais conosco. Lê esse livro, se você nunca leu. Você vai de uns 10 a 15 minutos, você vai ler tudo que ele fez. É até menos para quem lê rápido. Mas você lendo, degustando com calma. E aí quando você lê ele, faça essa prática. Se coloca, fala, será que essa carta aí serviria para mim? Amém. Né? Se coloca no lugar dele. Amém. E faça essa pergunta. Aleluia. Faça essa autoanálise. Né? Louvado seja Deus. Pastor, faça a palavra então para o pastor Dinei. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Deus continue falando sobre o